1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu quero falar nesta manhã sobre os privilégios, não é privilégio, tá? A palavra privilégio não existe. Os privilégios do Evangelho. Os privilégios do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos amados do Senhor, qualquer proposta do mundo material, qualquer espaço, qualquer sucesso que um ser humano galgar nesta vida, qualquer passo histórico que alguém tenha dado nesta vida, escrito o seu nome em anais de ouro, nada, absolutamente nada, pode se comparar ao privilégio do Evangelho na sua vida. É a coisa sublime, é a coisa mais importante que um ser humano na face desta terra pode experimentar. É a alegria, é a grandeza de ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nada é maior. E a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, ela descreve os privilégios do Evangelho. O primeiro privilégio é o privilégio de ser uma geração eleita. Fazer parte de uma geração eleita. Meu irmão, minha irmã, talvez o seu nome, quando você for embora daqui desta terra, não fique nos anais dos grandes nomes da história. Até porque tem gente que fica nos anais da história de forma negativa. Não é? Saddam Hussein está nos anais da história. Hitler está nos anais da história. Bin Laden está nos anais da história. O Sérgio Cabral está nos anais da história. Eu não queria estar no lugar de nenhum deles. O irmão queria? Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Aí você fala assim, pastor, mas se o senhor tivesse, tinha helicóptero até para ir buscar o secador da sua mulher lá em Angra. Eu quero não, meu irmão. Deus me livre, rapaz. Larga isso para lá, ué. Eu vou de carona com o Max lá para Angra, ué. Eu vou de ônibus, fico lá na casa do Max lá. Mas depois eu quero que meus filhos olhem para mim e digam assim, meu pai foi homem de Deus. Quero que meus netos no futuro me olhem e digam assim, olha, o meu avô pregava o Evangelho de Cristo e morreu um crente e foi salvo por Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada se compara à grandeza, ao privilégio de servir ao Senhor. Então esse é um privilégio, ser parte de uma geração eleita. Eleito significa ser escolhido dentre os demais. Isso é algo imensurável que o Evangelho fez na minha vida, na sua vida, na vida do ser humano. Igreja, geração eleita, exclusivamente pelo amor de Deus, sem nada de merecimento. Nós não merecíamos tão grande salvação. Eu ilustraria assim. Imagine os irmãos, o mendigo da rua, o traficante do beco, o golpista do governo, o terrorista insano da bomba letal. Pois é. Quem quer amar e levar essa gente para casa? Quem gostaria de levar para casa? Pastor, olha, o meu sonho é morar numa casa grande. Aliás, todo mundo gosta de morar numa casa grande, né? Todo mundo quer morar numa casa grande. Menos as irmãs que fazem faxina, né? Mas todo mundo gostaria de morar numa casa grande. Meu sonho é morar numa casa muito grande, pastor. Tivesse 20 quartos, 18 salas, pelo menos umas 5 cozinhas. Para você levar sua tia, sua madrinha, sua cunhada da mulher, está pensando assim. Ela não está pensando em levar ela para lá para esse negócio, não. Mas você imagina, né? Aí você tivesse condição. Bom,
eu vou encher a minha casa agora. Você vai botar quem dentro da sua casa? Rapaz, eu vou na rua ver se eu acho um mendigo. Se eu achar, eu levo para casa. Vou andar nesses becos aí, se eu achar um traficante, eu levo para casa. Vou dar uma ida no Oriente Médio, se eu achar um sujeito daquele corajoso mesmo de bomba, eu levo ele lá para casa. E eu vou para os ostracismos da vida e eu quero levar lá para casa, tudo lá para casa. Ninguém quer, meu irmão. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele inventou uma casa de Deus chamada igreja, corpo do seu Filho Jesus Cristo. E Ele resgata o mendigo que está na vala, o traficante que está no beco, o terrorista que está por trás das bombas. Ele resgata todos e diz: venham, os que tiverem sede, venham e bebam de graça da água da vida. Ele os convida. Que privilégio maravilhoso ser dessa geração eleita. A nossa natureza espiritual sem Jesus, eticamente, moralmente, nós podemos ser diferentes deles, dessas pessoas todas que eu mencionei. Mas espiritualmente é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Um homem honesto, correto, sem Jesus, é a mesma coisa no mundo espiritual de um corrupto sem Jesus. É tudo a mesma coisa. Não vai ter diferença. Quando a história acabar, talvez ele receba honras aqui desta terra. Talvez seja gloriado o seu nome aqui pelos homens desta terra. Mas, meu amigo, sem Jesus, não tem glória nenhuma no céu. Por isso, o privilégio do Evangelho é fazer parte desta nação eleita. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, leia sua Bíblia, e Paulo diz, verso 1, Efésios 2, leia sua Bíblia, do verso 1 ao verso 3, Paulo fala da nossa velha natureza, e ele diz que era muito complicada, e ele diz que o Senhor teve misericórdia de nós, e Ele foi tirando as ofensas, os pecados, e ele diz que o Senhor nos livrou do caminho que nós estávamos andando. Uma coisa que por vezes crentes não pensam e não refletem é o seguinte: pastor, eu não era crente, mas também nunca assaltei ninguém, nunca atirei ninguém, nunca pensei em dar facada em ninguém, pastor, nunca passou isso na minha cabeça, porque eu era uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Meu irmão, preste atenção, eu vou ler para você Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora veja o verso 3. Veja o verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros, ou como os demais. Coisa séria e triste era a nossa condição antes de aceitarmos a Cristo. Aí você me diz, mas quer dizer então que eu estava seguindo esse tal de príncipe das potestades do ar? Estava. E você sabe quem é ele? Você sabe quem é o príncipe das potestades do ar? É Satanás. Você estava andando atrás dele. Você estava andando atrás dele. Ah, não, eu não aceito isso. Eu não fui na magia negra. Eu não sacrifiquei bode. Eu não fiz nada disso. Meu irmão, a palavra, Paulo está dizendo. No outro tempo, nós andávamos, entre os quais todos nós também antes andávamos. Todos nós. Filho do ateu, filho do idólatra, filho do feiticeiro, filho de crente. Todos nós andávamos. Paulo diz que é todo mundo. Todo mundo. E o Senhor veio e nos salvou. É o privilégio de ser filho de Deus. Privilégio do Evangelho, amado. Você estava num caminho muito ruim espiritualmente. Você ia cair num buraco, sem volta. Você ia para o inferno, é isso que Paulo está dizendo. E o Senhor nos resgatou. Isso é uma prova de amor. Você sabe,
aquela jovem bonita, inteligente, que eventualmente apaixonou-se pelo mendigo lá da rua? Você sabe aquela família ilustre que resolveu levar para casa o trombadinha que estava roubando lá no semáforo da cidade? Você sabe aquela pessoa abnegada que de repente decide assim do nada: eu vou cuidar das feridas do moribundo, vou lá fazer curativo todos os dias, e alguém dizendo: cuidado, isso é perigoso, isso aí é muito perigoso, é contagiosa essa doença, sabe? Você consegue imaginar isso? Foi assim que Deus fez com a gente. Foi assim que Ele fez. No mundo espiritual você estava jogado fora, e o Senhor foi lá, buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Vamos declarar isso cantando? Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Que coisa linda! De alegria os anjos sim em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Privilégio do Evangelho na sua vida, amado. E aí Paulo vem em Romanos, esse homem é maravilhoso, esse Paulo, né? Paulo vem em Romanos capítulo 5, verso 8, ele escreve assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Glória a Deus. E aí eu quero dizer para você, sabe o quê? Valorize a sua eleição no Evangelho, valorize a sua salvação, valorize o que o Senhor fez por você. Ele nos achou na rua, no beco, no ostracismo, no buraco negro do mundo espiritual, onde muitos dos nossos permanecem ainda perdidos, e Ele nos trouxe. Todo dia, irmão, todo dia está morrendo gente, indo para o inferno, todo dia, sabe? Todo dia, multidões estão indo para o inferno, e você, servo de Deus, está com a passagem comprada para ir para o céu. Não está com pressa, é claro, né? Vai embarcar na hora que o Papai do Céu mandar, não é? Se você for antes de mim, boa viagem, não é? Você não está com pressa, mas a passagem está prontinha, o documento está prontinho, o passaporte está prontinho, e como a canção do Lázaro: ainda bem que eu vou morar no céu. Que privilégio o Evangelho traz sobre as nossas vidas. Meus amados, o apóstolo São Paulo, ainda em Efésios 2, no verso 4, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O verso 6, Paulo diz: e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E o verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária! Onde no mundo nós encontraríamos alguma coisa que se compare a isso? Nada se compara a isso na sua vida. Essa é a sua maior riqueza, esta é a sua grande fortuna, porque tudo vai passando nesta vida. E nós também vamos passando, somos passageiros desta realidade, mas essas riquezas espirituais são privilégios de quem serve ao Senhor. E eu quero encerrar dizendo que o outro privilégio é o privilégio de ser sacerdócio real. Então, Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real.
Sacerdote é o elemento de ligação, é o catalisador entre duas pessoas separadas por uma circunstância. E nós fomos separados por uma circunstância espiritual. Isaías, no capítulo 53, no verso 6, o profeta diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. E aí nós fomos salvos. E uma vez salvos por ele, recebemos agora um sacerdócio. Ele disse: agora vocês vão me representar. O que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com outros. Vocês vão trazer outros do beco, do buraco negro do ostracismo, do terrorismo, da prostituição, da corrupção. Vocês agora vão trazer outros para que conheçam a luz do Evangelho. Isso é sacerdócio. E Judas, no seu único capítulo, no verso 21, ele escreveu assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Verso 23 ele disse: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando a túnica manchada da carne. Sacerdócio, biblicamente falando, nós estamos comissionados por Deus para induzirmos outras pessoas à luz da salvação, para trazermos outras pessoas à luz da salvação. Esse é o privilégio do sacerdócio. Nós vamos trazer pessoas para a casa do Pai, a fim de que agora essas pessoas se voltem para Ele, o único Salvador, meus amados. E nós vamos mostrar para essas pessoas que o meio de onde nós fomos resgatados, ali estava a perdição. Mas agora, o verso 9, Pedro diz assim, que nós fomos salvos, fomos chamados para ser nação eleita, para ser sacerdócio, com uma finalidade, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, que me ouve nesse tempo, como nós estamos compreendendo isto? Como está sendo a sua compreensão dos privilégios que você tem e as atribuições? Você é geração eleita, você é nação santa, você é sacerdócio real. Como estamos entendendo os privilégios do Evangelho? Onde nós estamos investindo o nosso tempo? Que diferença tem feito para as pessoas que nos cercam o fato delas estarem convivendo com um eleito de Deus, uma eleita de Deus? Olha, veja bem, onde você está, ali está um eleito de Deus. Onde você está, minha irmã, ali está uma eleita do Senhor. Um privilegiado do Evangelho. Semanalmente, meus amados, o quanto nós temos feito, o quanto temos anunciado, qual é o programa que nós temos em nossas vidas para ganhar uma alma na semana que vai se iniciar a partir de hoje? Qual é o seu programa pessoal para ganhar uma alma? Qual é o meu programa pessoal para ganhar uma alma? O que a gente vai fazer essa semana para ganhar uma alma para Cristo? Pastor, eu sei, eu vou orar por uma cunhada. Amém, você já encontrou alguém. Pastor, eu vou falar para a minha funcionária, para o meu funcionário. Glória a Deus, você encontrou alguém. Pastor, eu vou entregar um folheto para alguém, um folheto evangelístico. Amém, amém. Você está na obra. Tem uma das anciãs da nossa igreja, uma irmã, que ela tem um ministério muito bonito de escrever mensagens evangelísticas para as pessoas e enviar. Glória a Deus. Você imagina, amada, imagina, se cada um de nós que aqui está, deixar esta semana uma mensagem de salvação no Face, quantas mensagens e quantas mil pessoas vão ler esta mensagem de salvação? Privilégios do Evangelho, só você que é salvo tem. Deus te abençoe, em nome de Jesus, graça e paz.
a todos os irmãos que estão no santuário da PIB de Campos e todos que através das redes sociais, das mídias também nos ouvem neste momento. Deus nos abençoe.